Quando o grande Rob abriu a porta do seu bar nas encostas geladas do Yukon, uma pilha de neve entrou atrás dele. Ele e a esposa precisaram se esforçar juntos para fechar a porta. Não era como se ele tivesse mãos livres, pois segurava cuidadosamente um objeto estranho embrulhado em papel pardo. Ninguém olhou para cima enquanto ele desembrulhava o objeto. Todos estavam ocupados com conversas ou cervejas. Caminhoneiros de longa distância, petroleiros de folga no fim de semana e casais que buscavam férias rústicas agora viajavam por lugares gelados do mundo. Os suspeitos de sempre, murmurando em inglês, francês e algonquino, saboreavam o uísque. Era a forma mais barata de se aquecer nessas longas noites de inverno. Apenas uma cabeça se virou quando Robão, dono da taverna do Robão, o único bar em quilômetros de terras remotas canadenses, arrancou o pacote do papel. Ed, trabalhador da construção civil algonquino local, apoiado no balcão. De vez em quando, ele sentia como se um frio tivesse acabado de invadir o cômodo, não pelo frio lá fora, mas por algo mais profundo, mais intangível. O crânio, semelhante ao de um cervo, estava na mão do grande Rob, com chifres irregulares no topo. Uma nova peça de decoração de parede entre as antigas placas de licença e os peixes Billy Bass. Mas Ed tinha ouvido as histórias dos anciãos. Ele sabia sobre os horrores famintos que espreitam no escuro e sentiu a energia voraz que emanava daquele crânio. Sem dizer nada, ele se levantou e saiu pela porta do bar, entrando no frio da noite. Ele sabia que tudo o que dissesse seria visto como superstição, mas também que quem ficasse naquele bar já estava praticamente morto. E ele se recusava a estar entre os cadáveres, bem, se é que haveria outros cadáveres. O grande Rob não ligou para a saída do Ed, pois estava focado em pendurar o crânio na parede desde que o pegou nos correios. Ele estava se sentindo estranhamente faminto, talvez só porque pulou o almoço. Quando o crânio estivesse no bar, ele poderia preparar o jantar e aliviar a dor no estômago. No começo, ninguém parecia sequer notar que ele estava lá, os segundos se transformando em minutos, e esses minutos passando lentamente até completar a primeira hora. Só depois que passou a primeira hora é que os clientes e funcionários da taverna do grande Rob começaram a agir. De um jeito meio estranho, eles ficaram inquietos, nervosos, coçando a pele e arranhando a madeira das mesas ou do balcão. A música rockabilly que tocava na jukebox próxima logo foi substituída por um gemido baixo de estômagos vazios, o som cru da fome, com baba escorrendo de bocas entreabertas. Aos poucos, os olhos no bar se voltaram para o crânio montado, que os encarava do alto com aquele olhar vazio, enquanto ouviam sussurros vindos do fundo de seus próprios crânios. Honrem sua fome, meus filhos. É tudo para vocês. Comam. Comam, comam. Suas mentes estavam cheias de imagens. Carne vermelha, sangrenta, crua, deliciosa. Os clientes olharam ao redor e se entreolharam. Sim, meus filhos, disse a voz. Assumam meu manto e tornem-se quem vocês nasceram para ser. Ao redor do bar, todos sacaram suas armas. Alguns tiveram sorte de trazer canivetes, facas de caça e K-bars. Outros precisaram improvisar com talheres, garrafas quebradas ou qualquer objeto afiado ou pesado à mão. O crânio parecia observar indiferente enquanto os clientes se atacavam em um acesso de fúria animalesca. Nenhuma palavra foi trocada, apenas rosnados e gritos. Um sacramento de sangue e terror, de dentes cravando na carne exposta. Clientes e funcionários se atacavam e atropelavam mutuamente. Todos eles esperavam por uma coisa: colocar as mãos naquele crânio lindo e precioso, o mesmo que havia sussurrado essas ideias belas e doces em suas mentes. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado,
especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Queriam honrar sua fome e honrar seu grande e terrível mestre. Parecia apropriado que fosse o próprio Big Rob, ensanguentado e ferido, quem subisse no topo da pilha espalhada. Ele arrancou o crânio dos painéis de madeira com as unhas quebradas e o levou até o rosto. Ele não sabia por quê, apenas que era o que precisava fazer. E no momento em que sentiu o osso estranhamente quente contra a pele fria do rosto, a transformação começou de verdade. O homem que antes era o Robão havia desaparecido. Quando o crânio tocou seu rosto, o tecido começou a derreter sobre o osso, se fundindo em nível molecular. Seu corpo começou a convulsionar e ter espasmos na coluna. Totalmente ereto, enquanto os outros no bar recuavam instintivamente, sentindo a presença de um verdadeiro predador. Eles ouviam o som dos ossos de Rob estalando do lado de fora do bar, enquanto braços e pernas se contorciam em ângulos impossíveis. À medida que começaram a se alongar, a pele dele assumiu um tom manchado enquanto folículos ásperos e grossos forçavam a saída pelos seus poros. Quando Rob gritou de dor, ecoou de seu crânio como um terrível uivo primal. Sua mandíbula inferior estalou e se alongou, revelando uma boca sem fundo cheia de dentes afiados. Garras afiadas como navalhas surgiram dos dedos das mãos e dos pés, enquanto os chifres do crânio pareciam se estender até preencher o céu. Ele foi distorcido até virar uma criatura obscena, um eco sombrio de um cadáver humano magro como um trilho. Ninguém no bar conseguia se mover diante de sua terrível majestade. Então a alimentação começou. Ele estendeu um de seus braços anormalmente longos e agarrou o cliente mais próximo, ainda ensanguentado da briga que ele teria. O infeliz cliente estava prestes a soltar o primeiro terço de um grito antes que as mandíbulas do monstro se fechassem em seu rosto. Horas depois, uma força-tarefa da Fundação SCP chegaria ao local. Eles não seriam chamados primeiro, claro. Vários membros da Polícia Montada Real Canadense chegaram a cavalo após relatos de gritos e violência na taverna do Grande Rob. A Fundação SCP se interessou quando esses policiais montados nunca deram retorno e nem a segunda equipe de policiais enviada para reforçar a primeira. A equipe descobriu o resultado de uma história de terror. Os restos destruídos da taverna, cheios de ossos ensanguentados e pedaços de tecido. As paredes tinham marcas de tiros de rifle dos policiais antes que algo lá dentro arrombasse a porta. O destino dos policiais montados ficou evidente pelas grandes manchas vermelhas que tingiam a neve. Os cavalos deles também não foram poupados, como ficou evidente pelas celas rasgadas e ferraduras abandonadas na neve. Tão faminto que poderia comer um cavalo ou vários, disse o líder do esquadrão ajustando o visor de visão noturna. Ninguém riu, nem mesmo ele. No caminho, encontraram Ed agasalhado em seu casaco. Um membro da equipe MTF perguntou se ele sabia o que estava acontecendo. E ele tinha apenas uma palavra concisa para eles: Wendigo. De volta à taverna arruinada, as luzes fracas do prédio projetavam a densa floresta canadense atrás dela como um castelo de sombras dançantes. Não era preciso ser detetive para ver as pegadas e marcas de mãos vermelhas grandes indo até a linha das árvores. Claramente, quem quer que tenha transformado todas essas pobres pessoas em um banquete havia recuado para a floresta para digerir. Certo, disse o líder do esquadrão, apoiando o fuzil no ombro. Vamos dar ao nosso comedor o que merece. Formação fechada, câmeras ligadas e comunicação aberta. Separação é morte aqui fora.
A equipe obedeceu. Eram cerca de 10 no total, todos operativos experientes da Fundação SCP que já haviam encontrado anomalias violentas e aterrorizantes antes. Cada um levava um fuzil de assalto potente, vários carregadores extras, uma faca de combate e algumas granadas no cinto, por precaução. Enquanto marchavam na floresta, os feixes das lanternas em seus capacetes cortavam a escuridão, e eles se perguntavam se isso seria suficiente. Mesmo no inverno, o esquadrão sentia um calor intenso vindo de algum lugar na floresta. Ninguém sabia o que enfrentavam e apenas torciam para que as balas pudessem feri-lo. O objeto amaldiçoado seria depois chamado SCP-323, o crânio de Wendigo, nome inspirado na lenda algonquina do espírito de fome sombria. Mas aqui fora, para a equipe em campo, era apenas um horror desconhecido. Na floresta, eles seguiam buscando feixes de luz saltando entre árvores, tentando localizar a origem de cada farfalhar de folhas ou galho quebrado. Sombras dançavam em suas miras, vasculhando qualquer coisa que pudesse ser a origem do caos que eles tinham visto. De volta à taverna, o agente da Força-Tarefa Móvel que seguia o grupo, Emil Vasquez, estava tão focado em acompanhar a equipe que nem percebeu a mão de dedos longos descendo do dossel. Seus companheiros só ouviram um grito abafado e um estalo seco, enquanto o homem com quem fizeram tantas missões era devorado na escuridão. Os outros membros da equipe que vinham atrás se viraram e abriram fogo, disparando balas que rasgavam as árvores, mas não conseguiam atingir nada feito de carne e osso. Momentos depois, uma figura alta e esguia avançou pelo centro da formação da equipe, incrivelmente forte para seu corpo esquálido, e passou uma garra pelo ar. Um membro da equipe estava perto demais e morreu quando as garras o rasgaram. O líder do esquadrão teve mais sorte. As garras o feriram no estômago e o arremessaram contra uma árvore. Com o líder caído, a formação se desfez e a equipe buscou refúgio na escuridão. Eles não sabiam que aquilo de que fugiam era muito mais do que só um monstro de carne e osso. Era um deus sombrio de puro apetite, ligado a um objeto físico, neste caso, o crânio semelhante ao de um cervo. Para muitos, a última visão antes das mandíbulas se fecharem eram as sombras distorcidas dos chifres nas luzes de suas lanternas. A floresta agora ecoava com tiros e gritos, pouco a pouco, até mesmo esses silenciaram enquanto o Wendigo fazia suas vítimas. Mandaram homens comuns enfrentar uma criatura mais antiga que a história, que provavelmente permaneceria após a humanidade se autodestruir, algo que o crânio queria acelerar. Washington Vasquez Roder, alguém? O líder do esquadrão gritou no comunicador, mas não obteve resposta. A dor do ferimento em seu abdômen aumentava à medida que a adrenalina diminuía, levando-o cada vez mais para o bosque escuro, onde tantos animais já haviam se perdido para morrer. Entre cada passo e o rangido da neve sob seus pés, ele podia ouvir aquela coisa entre as árvores, movendo-se com uma velocidade que nem seus reflexos bem treinados poderiam igualar. Se aquilo o achasse, o devoraria como fez com os outros antes dos reforços chegarem. E mesmo com quase nenhuma munição restante, sua arma parecia ficar cada vez mais pesada a cada instante. Então ele tropeçou numa raiz sob a neve e caiu numa árvore próxima. Ele se forçou a levantar para lutar, mas era como se seu sistema nervoso ignorasse seus comandos enquanto sangrava pelas pernas, perdendo a sensação. Ele pensou que morrer ali na neve seria frio, mas não. Uma sensação de calma terrível e calor tomou conta dele. Ele piscou e, de repente, a forma rastejava em sua direção, saindo da escuridão das árvores para a luz da lanterna do capacete. Enquanto ela subia pelo corpo do líder do esquadrão, ele sentiu o hálito dela, doce e podre, dentes afiados brilhando. Mas o líder do esquadrão sorriu e deu uma risada baixa. Algo que confundia até o horror com chifres. Até que olhou para baixo e viu a granada apertada no punho do líder do esquadrão, o pino já puxado. Bon appétit. A explosão sacudiu a floresta. A rajada de chamas deu aos helicópteros da fundação, ao longe, algo para onde voar. Eles estavam assistindo a uma transmissão ao vivo das câmeras dos capacetes da equipe condenada para entender o monstro que estavam enfrentando. Viram cada um de seus companheiros cair durante o processo. Mas ao fazer isso, eles encerraram essa noite de horrores. Quando os reforços desceram de rapel dos helicópteros até o epicentro da explosão, encontraram o cadáver carbonizado de Big Rob. As comunicações ficaram com chiado.
Alvo neutralizado. Uma lanterna iluminou a área ao redor. Perto do cadáver mutilado de Big Rob estava o crânio semelhante ao de cervo, preso à sua cabeça. Completamente intacto após a explosão, o crânio do Wendigo foi recolhido e colocado em contenção. Classificado como Euclides por sua natureza imprevisível, ele ainda está nas profundezas de um sítio da Fundação. Faminto por outra conexão humana, ansioso para mais uma vez conceder seu terrível presente e, acima de tudo, apenas faminto. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-5056, Os Companheiros Constantes.